Olá, eu sou o Marcos Valério XR no dia 11 de março de 2021 e eu queria basicamente fazer uma espécie de diálogo, uma resposta ao vídeo do professor Regis, que é intitulado Qual é o do identitarismo empresarial? Especialmente porque na verdade não foi dada uma resposta, né? Parece aqueles casos de uma pergunta retórica para provocar reflexão. Mas eu acho que dá para dar uma resposta mais específica à questão em si do título. Antes, porém, tem que fazer alguns comentários preliminares, né? Sobre alguns aspectos interessantes levantados, mas basicamente a questão é relativo àquilo que colocou até como subtítulo, Kathleen Kennedy versus Gina Carano, a atriz que participou da série The Mandalorian no papel de Cara Dune. E Kathleen Kennedy é uma das maiores executivas da Disney que está encarregada dos projetos de Star Wars. Nessa condição, é uma daquelas pessoas que merece ser jogada no poço de Sarlacc, pelo que fizeram com o episódio 9. Ela e o J.J. Abrams e outras personalidades lá, que agora no momento eu esqueci o nome e nem quero lembrar. Mas bem, apesar de tá na mesma direção enquanto The Mandalorian foi feito, mas é fácil demonstrar que ela não tem mérito praticamente nenhum pela realização do The Mandalorian. Pelo contrário, agiu para sabotar. E aí fica até essa questão, né? O negócio dos caras é ferrar com a estrutura simbólica do universo Star Wars. Se puderem fazer isso por dentro da própria história, como fizeram com a desgraça da nova trilogia. Mas não podendo, quando os projetos estão sendo tocados por alguém que realmente gosta da série, como é o caso do David Filoni e Jon Favreau, então eles vão tentar estragar por fora. Aí uma das iniciativas de tentar fazer isso foi demitir a Gina Carano, para gerar esse problema já. Ou seja, o politicamente correto, o feminismo, ou te corrompe por dentro se não conseguir tentar corromper por fora. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, é engraçado ter chamado a Gina Carano de gordinha, né? Gordinha fortinha, né? Mas que é um lutador de MMA. Mas o ponto também é que eu acho que o professor Regis tem muita... Acho que considerou demais o tal post que ela fez lá, que foi o pretexto para a sua demissão, né? Porque apesar de eu não vejo nenhum problema maior nesse texto que ela colocou dentro da mentalidade de senso comum, eu acho que é a coisa compreensível, mas assim, de uma forma mais profunda, não, aquilo ali não tem, é uma analogia ruim, né? Mal colocada por uma série de fatores, que basicamente ela comparou o processo de hostilização contra comunidades judaicas na Alemanha nazista, que começou muito cedo, muito antes da situação descambar para a guerra e posteriormente do Holocausto, e comparou com o processo de polarização política que está acontecendo agora nos Estados Unidos e que tem sua contrapartida aqui no Brasil também, né, com a nossa polarização política. É aquele negócio, é o famoso argumento Ed Hitler, né? Uma das falácias mais manjadas é sempre você comparar com o mal absoluto, e no caso o nazismo cumpre esse papel simbólico do mal absoluto daquelas pessoas que não querem passar pelo vexame de ser infantis demais e falar do mal como se estivesse falando de desenho animado. Então eu falo de nazismo. Ou, dependendo do seu viés ideológico, vai falar de comunismo. Pois bem, só que essa comparação tem muitas falhas, só quero deixar isso claro. Primeiro, ser judeu é uma condição mais inflexível do que sua posição política, que pode mudar a qualquer momento. Você pode mudar a sua posição política e para você deixar de ser judeu é bem mais complicado. É falso que isso tenha sido uma estratégia deliberada do nazismo, como se eles tivessem inventado essa hostilidade contra os judeus. Não, isso sempre teve lá, sempre permeou a história. A Alemanha tem um destaque nessa situação devido a comunidades judaicas muito grandes e tensões muito antigas, anteriores à formação do próprio Estado alemão. Então isso sempre teve lá, ninguém precisou engendrar isso como se fosse engenharia social. Você explora isso pelo fato de já estar posicionado, e não é. E também tem essa questão, tentam dar esse tom meio maquiavélico, como se fossem os nazistas que arquitetaram isso. Não, os nazistas são uma das decorrências desse fenômeno que já existia e que em grande parte por aí afora ainda continua existindo. Existe em vários outros lugares do mundo. É bom lembrar, no Brasil mesmo tinha muita hostilidade judaica também. Não só em alguns pontos específicos, mas de uma forma até generalizada. Sendo sincero,
a comunidade judaica em geral só passou a ser vista com larga simpatia depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que se construiu toda uma estrutura de revisão de conceitos históricos, de alteração de significados, para gerar toda essa simpatia, todo esse, às vezes até esse amor pela comunidade judaica, mas historicamente sempre foi uma relação tensa. Sem contar outras questões pontuais. Por exemplo, você tinha essa demarcação étnica bastante clara na Alemanha, né? Você tem aqueles alemães de tradição anglo-saxônica mais antigas, que vão ser depois identificados como uma tradição ariana, e você vai ter uma tradição judaica que, apesar de todo ser extremamente controverso o grau de estabilidade étnica das populações, que muita gente não sabe, que os judeus se misturaram com vários povos ao longo do mundo, ao redor do mundo. Mas apesar disso, a demarcação era muito clara. E nos Estados Unidos essa demarcação é bem mais complicada. Você vai ter uma comunidade WASP até hoje, você vai ter aqueles brancos não WASP, você vai ter descendentes de orientais, negros, hispânicos. Então tá assim sem contar as várias identidades religiosas que estão bastante disseminadas, né? Na Alemanha nazista, se você não fosse um judeu, infalivelmente você seria um cristão. Então, assim, o contexto, o background étnico-cultural é muito diferente. E sem contar também uma coisa que é sempre bom lembrar, que muita gente às vezes não se dá conta, mas o que a Alemanha, o nazismo fez de diferente, foi até pelo contrário, foi num primeiro momento até restringir um pouco o antijudaísmo da questão mais econômica, acusando a exploração econômica que o povo alemão estava efetivamente sofrendo por causa de, entre outras coisas, do Tratado de Versalhes, e que os principais beneficiados dessa expoliação eram banqueiros judaicos mesmo. Então existiam várias forças econômicas claramente judaicas que estavam ferrando a Alemanha, sim. E o discurso originário focou nisso. E foi fácil fazer essa associação. Depois que ele se misturou já com a questão originária, né, mais difusa, mais étnica mesmo, e bagunçou tudo. Então, assim, tem uma série de divergências muito grandes entre a colocação da Gina Carano e a situação que os elementos que ela comparou, né? Apesar disso, isso é irrelevante, porque para qualquer efeito prático do que a gente está discutindo aqui, isso não tem importância nenhuma. Por comparação, a comparação que o Pedro Pascal fez, né, em relação também, apelando também ao argumento Hitler, né, sempre apelando para o nazismo, também é cheio de furo, tem vários problemas, não sei qual que é pior. Mas de qualquer modo, assim, o professor Régio deixa bem colocado lá que não foi só essa questão, né, na verdade isso foi meio que a gota d'água, e aí utilizaram isso para demiti-la, e foi até bom um apontamento de que na hora H a tentativa de fazer uma retaliação, um boicote à própria Disney normalmente é infrutífera, e aliás isso tem se demonstrado claro. É só na cabeça de liberalzinho mesmo, Panaca, que acredita que o mercado tem esse poder de punir as grandes empresas, e não tem porcaria nenhuma. Ele faz uma retaliaçãozinha fuleira em algum momento, que tem um impacto ínfimo, e daqui a um tempo esse impacto passa. E mostra um caso de alguma grande empresa qualquer que tenha manifestado uma postura de qualquer natureza, de qualquer viés ideológico, e alguém tenha feito um grande boicote, isso realmente afetou a empresa significativamente. Não tem. Vai ter um danozinho pontual por alguns, 2 meses no máximo, e depois volta para a normalidade. Então, ele colocou isso da forma que foi tentar cancelar a assinatura da Disney, né? E viu que no final das contas não adiantava muito, porque são várias promoções, você pode manter sua assinatura por tantos meses, não sei o que lá. Eu também nem posso tentar fazer isso, porque eu nem tenho a assinatura da Disney, eu assisti no Piratex mesmo, e dane-se. E aliás, agora nem faço mais também. Eles não precisam do meu dinheiro. E aliás, é aí que está o ponto mais interessante. Qual é a do identitarismo empresarial? Olha, muita gente tem insistido nessa noção que é uma questão econômica, é uma questão de ganhar mais mercado, é uma questão de lucro. Não é isso que eu estou dizendo. Esse argumento que a própria pessoa da Disney tem dito realmente, que em tese eles estariam interessados em fazer uma mudança no viés do perfil do público que gosta de Star Wars, porque aquele pessoal que é mais conservador é um pessoal mais antigo, que daqui a pouco vai morrer, e tem essa galera mais jovem. Disseram isso realmente, estão dizendo isso.
Mas isso é de uma boçalidade inacreditável, bicho. Não dá pra levar a asneira dessa a sério. Primeiro, que o pessoal, pouco de Star Wars mais antigo que nem eu, o pessoal tá longe de se acabar. O pessoal tá 40, 50 anos agora, o pessoal tá 30 anos pela frente aí. Ninguém faz uma aposta de mercado que só vai ter um efeito duradouro com décadas de diferença por uma questão de entretenimento. Isso é uma desculpa esfarrapada que eles estão dando. Para completar, isso é justamente o público que tem mais dinheiro. É o público que muitas vezes vai até interferir na postura do público mais novo. De repente, o filho dele lá é de fato um moleque feminista panaca que está abraçando essas causas, mas aí o pai não paga a porcaria do treco lá pro dane-se. Então não dá para mexer com esse público agora. Isso é para questões assim. Se fosse uma questão puramente econômica de mercado, seria uma estupidez total fazer isso. Não haveria ganho significativo nenhum. Pelo contrário. Tanto é que a série The Mandalorian tá aí para agradar esses fãs mais antigos, né? Tanto que eles, e eu acho que ficou muito claro o desastre que foi o episódio 9, principalmente a nova trilogia em geral, mas principalmente o episódio 9. Passado o hype, passado o investimento pesadíssimo em marketing, todas as estruturas promocionais que a Disney fez, que já estava prevendo que o filme podia ser um desastre, e eles investiram pesado nisso, eles aceitaram reduzir margem de lucro, fizeram um monte de preservada para tentar minimizar a perda de arrecadação do filme. A arrecadação foi satisfatória, embora aquém do esperado, proporcionalmente não foi melhor que nenhuma das outras. Mas o estrago, passado esse hype, passado esse momento, eu acho que está muito claro. Você não tem quem defenda essa série de uma forma assim, minimamente coerente, minimamente sensata. Você vai ter aquela galerinha nova que não se importa, a que achou legal, mas nem é um grande entusiasta de Star Wars. Quando você pega a galera que tem um aprofundamento no universo Star Wars, quer seja o pessoal das antigas ou até o pessoal mais novo, mas que conhece mais profundamente o universo, ninguém gostou dessa desgraça, todo mundo desceu o pau, e não foi só por causa de questão de feminismo, não. Isso aí eu até disse, isso aí até o de menos. Dava para ter feito uma coisa baseada nessa pauta razoavelmente eficiente, mas isso foi um desastre absoluto. O que passa a mensagem é que a preocupação maior era lacrar realmente. E aí vem a questão do lacra não lucra. Mas aí eu volto no ponto. Temos que tirar da cabeça essa ilusão de que tudo isso é buscando um mercado. Não é, nós estamos num nível onde o pessoal que está por trás disso não está realmente preocupado se a empresa que está fazendo isso vai lucrar ou não, se até que vai quebrar, se querem que se dane. A mentalidade que está por trás disso, que está bem por trás da Kathleen Kennedy, está por trás do chefe dela ou do chefe dela, que evidentemente vai estar no controle dos acionistas, os acionistas que detêm a maior parte das ações que faz essa deliberação, e que são invariavelmente os maiores, são os mesmos que detêm ações em inúmeras outras empresas. Eles não estão realmente preocupados com o lucro desse pessoal. Eles estão preocupados em implementar uma visão de mundo, uma ideologia com fins de engenharia social para ir aos poucos mudando a mentalidade social. E nesse sentido, eles nos sacrificam uma empresa atrás da outra sem nenhum problema. Isso não seria um problema para eles isso. Se essa porcaria quebra, dane-se, tem outra para assumir o lugar e quebrar na sequência também, depois vem outra. Não estão nem um pouco preocupados com isso, enquanto eles consigam levar adiante esse projeto de engenharia. Por quê? Porque essa galera que está lá atrás já transcendeu essa dimensão da necessidade econômica. Eles já detêm ativos financeiros tais, uma estrutura de poder tal, que não depende mais de flutuação de mercado. É aquele pessoal que ganha muito dinheiro quando a situação econômica está ótima, e ganha mais dinheiro ainda quando a crise vem e ferra com a vida de todo mundo. Eles não estão preocupados com isso. Se é em tempo de paz, ganham com a paz. Se é com a guerra, ganham com a guerra. Se tem criminalidade elevada, ganha com a criminalidade. Se a criminalidade acaba, ganha do mesmo jeito. Então tira da cabeça a ideia que quem puxa as cordinhas lá por trás está preocupado com lucro. Não está. Eles têm uma visão muito mais avançada em termos de percepção de futuro, de projeto de futuro, muito mais profunda em termos de querer remodelar a sociedade, remodelar a mentalidade, a cultura, e eles estão dispostos a esperar por isso, a fazer planos longos, a projetos de longa duração, e
estão dispostos a jogar muito dinheiro, porque se um camarada desses perde 10 bilhões no ano, não faz diferença para ele, não está nem aí para isso. Então aquele coisa, qual é o identitarismo empresarial? A identitarismo empresarial, que as empresas todas estão na mão das mesmas plutocracias financeiras que têm um projeto cultural de longo prazo, e eles vão impor esse projeto independente da opinião dessas empresas que estão envolvidas nisso. Eles vão ter que tocar esse projeto de um jeito ou de outro. E as pessoas lá dentro vão ter que ter um extremo jogo de cintura, uma incrível capacidade de articulação para ser capaz de resistir a esse assédio e conseguir tocar projetos artísticos que não estejam tão envolvidos nisso. E a galera que está lá por trás também não está tão preocupada, eles vão deixar esses projetos serem tocados também. Não pode dar muito na vista. A eficiência da manipulação pressupõe que você não a perceba. Se você escancara demais, se você põe uma grade de programação assim, que é tipo super heroínas hoje, heroínas lacradoras, as mulheres poderosas, só isso fica na cara demais e enche o saco também, né? Porque satura. E o problema também tem esse, tem o problema da saturação. Se você for observar tendências ao longo desses modismos do entretenimento, você vai observar que há algumas modas num determinado ponto, chega um ponto que enche o saco e acabam sendo revertidas. Em grande parte, essa questão feminista também tem esse modismo aí, né? Porque de uma certa forma isso começou já na Guerra das Estrelas, já é um divisor de águas, como eu sempre coloco. A personagem icônica que faz a transição da donzela em perigo para a heroína de ação é a Princesa Leia, do primeiro Star Wars ainda. Literalmente é uma donzela a ser resgatada, uma princesa a ser resgatada e logo em seguida ela vira heroína de ação. Então simbolicamente isso é fantástico. Ou seja, esse processo de transição já começa na década de 70, já está a todo vapor no 80, mas convivendo com outros fenômenos. Nos 90 ele já começa a dominar, e na primeira década do século do atual milênio, ela já foi assim, predominante, já começou a cair, na verdade, agora. Já foi uma fase que já está passando superação. Estão tentando manter essa fase por motivos simbólicos e de motivos de manipulação cultural. Então a questão é essa. O identitarismo é um nome que eu ainda estou resistindo muito a usar, porque ele serve para tirar o feminismo da reta, né? Fizeram várias coisas para que as pessoas não falem contra o feminismo. É o termo ideologia de gênero, que é feminismo. Agora estou falando de identitarismo, que é para tirar o feminismo da reta. E é aquilo que eu já coloquei num vídeo anterior aí. Daqui para frente, todo mundo vai bater no identitarismo. Eu penso que o rótulo foi criado só para ser atacado, porque o pessoal vai chutar essa versão mais esdrúxula, mais estúpida do feminismo, mas preservando a versão mais permanente, mais estável, que está aí desde a década de 60 pelo menos. O governo Bolsonaro é um exemplo fantástico disso, né? Ele tem toda essa postura simbólica de repressão a uma série de valores estéticos feministas, mas está lá turbinando a Lei Maria da Penha, que é o instrumento feminista mais poderoso de destruição da família. Então vai pegar essa moda, vão bater pra caramba nesse identitarismo, e o feminismo vai sendo preservado. Então, qualquer coisa falam em ideologia de gênero, que é feminismo também, mas sempre mantendo, preservando aquele feminismo do bem, né? Que tem muita gente por aí até hoje caindo nessa. Mas bem, então a questão é essa. Eu só queria fazer esse apontamento primeiro com relação às declarações da Gina Carano, que podem ser bem intencionadas, podem ter lá alguma eficiência retórica, mas assim, em termos de precisão, são extremamente imprecisas e ingênuas, né, para qualquer pensamento mais profundo da situação. De que essa perseguição, esse processo de cancelamento cumpre uma agenda posterior que não está preocupada realmente com questões econômicas. Isso é muito mais profundo. Claro que se puder maximizar os lucros enquanto faz isso, ótimo, eles vão pensar nisso também. Mas se não puser, também dane, eles estão preparados para esse gasto. E quando eu estou falando isso, assim, não é a Disney, não é a Amazon, não é o Facebook, é coisa por trás disso. Quem é que comanda isso tudo? São determinados grupos de acionistas
que tem conglomerados de empresas de investimento extremamente poderosos, são praticamente todos. Eles são basicamente os mesmos. E também fazer algumas pontuações assim, a respeito dessa questão que eu coloquei no geral, para não me demorar muito. Deixei o vídeo com metade do tempo do vídeo do professor Regis. E espero que estabeleça assim, alguma interação, né? E qualquer posterior questão, depois a gente pode comentar numa outra oportunidade. Eu sou Marcos Aurélio XR, do dia 11 de março de 2021. Obrigado pela atenção.